Esperança e expectativa. Duas maneiras muito diferentes de lidar com o futuro. Duas palavras muito semelhantes na sua etimologia. Esperar. Será que podemos viver sem nada esperar? Será que é saudável? Será que é bom viver sem esperar nada da vida? Nessa pandemia de ansiedade que a humanidade vive, esse é um tema muito importante. Quando tantos desprezam as lições do presente, a título de planejar, se prevenir, se precaver do que vai acontecer no futuro, como se a vida fosse uma ameaça da qual precisássemos nos prevenir, com a qual precisássemos lutar. Como lidar com o futuro? Qual é a maneira saudável? É possível controlar? É desejável esperar? Montar castelos frágeis que desmoronam depois, que nos alienam da lição imprescindível do presente, certamente vem sendo uma doença terrível. Mas conectar-se ao bem, pela certeza de que tudo que vai acontecer é para o melhor de cada um, é uma lição perfeita, é um remédio exato. Essa esperança não é uma aragem no meio do calor em que a humanidade se queima? Não é uma maneira melhor de viver? Como lidar com o futuro? Mais uma vez. Vamos conversar isso a partir de Paulo na carta aos Romanos capítulo 4, versículos 18 a 21. Onde nós lemos assim: Paulo falando de Abraão, o qual Abraão, em esperança, creu contra a esperança. Nem Paulo, nem os tradutores podiam trabalhar ainda com a ideia da expectativa como modernamente se coloca. Então ele se expressou assim, que Abraão, a quem Paulo escolhe como símbolo da fé, viveu em esperança, creu, mas contra a esperança, contra a expectativa do mundo, das pessoas, da matéria. Ele creu em Deus e esperou. Tanto que ele tornou-se pai de muitas nações, conforme o que lhe fora dito, assim será a tua descendência. Vista essa promessa pela matéria, os filhos de Abraão teriam que povoar a terra inteira, o que é completamente impossível. Como Israel
uma nação tão pequena poderia ser, seu dirigente poderia ser pai de muitas nações. O futuro disse, o futuro respondeu. Não se tratava de uma materialidade, de uma imposição de uma nação sobre a outra, mas a revelação de Deus realmente se espalhou e se tornou peça fundamental da fé e da crença de muitas nações. De forma que bilhões se tornaram descendentes de Abraão. Era na subjetividade, no sentimento, na fé, que essa filiação da humanidade a Abraão se revelaria. Não é? E não enfraquecendo na fé, continua Paulo, não atentou para o seu próprio corpo já amortecido, pois era já quase 100 anos, nem tampouco para o amortecimento do ventre de Sara. Optou Abraão, quando foi revelado por Deus que, depois de uma vida inteira sem poder gerar filhos, eles já em idade muito avançada gerariam, Abraão optou entre a lógica da matéria e a lógica do espírito, optou pela lógica do espírito. E não duvidou, continua Paulo, da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando glória a Deus, e estando certíssimo de que o que ele tinha prometido também era poderoso para o fazer. Duas esperanças a se oferecer a Abraão, duas esperanças a se oferecer a todos nós. Aqui, para deixar mais claro, dividimos a esperança para o sentimento de conexão com as coisas de Deus, com a lógica de Deus, com a lei de Deus. E expectativas para denominar o que nós, seres humanos, esperamos para atender os nossos desejos. Duas esperas muito diferentes uma das outras. Não é? Com frequência a humanidade não compreende as promessas de Deus e se revolta. Mas quem não entende as promessas pode cobrar cumprimento? Quem não entende que Abraão seria pai de nações, que sua descendência seria incontável como as estrelas, por sua missão de disseminar a idolatria exclusiva, o culto exclusivo ao Deus único? Esperou liderança política e paternidade sanguínea, frustrou-se, alimentou a arrogância, o orgulho, fixou-se na matéria. Quem não entende que o Messias é o libertador da Judéia e através dela de todos os gentios, ou seja, de todos aqueles povos além da Judéia, fora da Judéia, por sua missão, pela missão do Messias de ultrapassar o mandamento negativo de Moisés, pelo mandamento positivo do amor, aqueles que não compreenderam a missão subjetiva de alma
de Jesus, ainda hoje seguem esperando também um general de exaltação e domínio. Quem não entende que o Consolador prometido seria o profetismo e o karma racionalizados com a mediunidade e a lei de ação e reação, esperará ainda hoje a supremacia do Espiritismo. Orgulho, prepotência é o que faz com que nós, tendo olhos, não vejamos, tendo ouvidos, não ouçamos. Mas a verdade é que a esperança no ajustamento com Deus a esperança no ajustamento, na harmonização interior com Deus, com o amor puro, será sempre maior que a espera no justiçamento, na vingança dos homens. Confiemos no futuro e nos iluminaremos com a esperança, com a certeza do bem onipresente, onipotente, onisciente, soberanamente bom e justo, que é Deus. Que assim seja, um grande abraço e até a próxima.